Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, e no Vasco, então, a última semana de treinos. Domingo tem Vasco e Grêmio em São Januário, enfim, começando o Campeonato Brasileiro. Nesse período em que o Vasco atuou em 3 jogos treino. No último sábado venceu o América Mineiro em São Januário, gols de Cleiton e Verrete. Semana passada venceu o Volta Redonda por 2-0, com o Cleiton também marcando. Além dele, o David marcou. E lá na primeira semana, venceu o Olaria por 5-0. Cleiton também marcou 2 vezes, David também marcou, JP marcou e ainda teve um gol contra. Então, desse período aí, Cleiton marcou 4 gols, né? O David 2 e o Verrete marcou um gol dos jogadores que vêm sendo utilizados na equipe titular. Nesse período também foi importante o nivelamento da parte física. Rossi, Lucas Piton, Paulo Henrique e Zé Gabriel fizeram treinamentos separados, intensivos. Assim como o Galdames, que chegou até a ser poupado de jogo-treino, pensando na questão física. O Galdames, a gente detalhou a situação dele, ele praticamente não jogou desde a metade de 2022 até o início desse ano. Atuou pouco, lá pelo Genoa da Itália. Então, ele teve a primeira sequência de jogos em muito tempo. Isso acabou deixando ele a ponto de estourar na parte física. E aí o Vasco deu uma poupada. Lembrando que o Vasco não joga desde o dia 17 de março. Vão ser 28 dias de atividade de intertemporada. Nesse período foram 2 baixas. A primeira foi o Alexandre Matos, inclusive ajudou a movimentar o nosso noticiário, né? A queda do Alexandre Matos da direção de futebol da Vasco SAF, e o Payet com a lesão no joelho, a entorse no ligamento, e ele pode ficar até 60 dias afastado dos gramados. Então esse é o balanço que a gente faz do Vasco, projetando para acompanhar essa semana. Como é que vai ser a questão, principalmente do meio de campo, na construção desse meio de campo do Vasco, e qual vai ser a equipe que vai começar o Campeonato Brasileiro, já que por pelo menos 4 semanas do Brasileirão, o técnico Ramon Dias não vai ter o Payet à disposição, o principal jogador da equipe Cruz Maltina. Uma última informação, o Raus, goleiro, foi emprestado para o Vila Nova de Goiás até o fim desse ano. E no fim desse ano acaba o contrato dele com o Vasco, a tendência é que ele não renove, já que não estava nos planos inicialmente do Vasco para esse ano, e aí surgiu essa oportunidade. O Raus é da base do Vasco, 24 anos de idade, já tinha sido emprestado 2 vezes, uma para o Náutico em 2020, lá ele atuou 3 jogos, e no Boa Esporte em 2021, onde ele também atuou por 3 partidas. Então o Raus não teve sequência nessas equipes. Nos profissionais do Vasco, entre 2021 e 2024 foram apenas 8 jogos do Raus pelo Vasco. Ele sempre foi reserva na maior parte desse período e agora sendo emprestado para o Vila Nova de Goiás. Essa é a semana do Vasco. Esses jogos recentes do Vasco, né, enquanto o Vasco se prepara para iniciar o Campeonato Brasileiro. Amistosos contra Olaria, Volta Redonda e América Mineiro. O que me chama a atenção, Gabriel, é que o Cleiton parece que vem se destacando nesses jogos amistosos ou nos jogos treino, enfim, como preferir. Claro que você não pode tomar como base isso, né, para que o cara tenha uma boa atuação no Campeonato Brasileiro. Mas pode ser um bom indício, hein? Eu acho que o Cleiton, até naquele primeiro jogo dele, se eu não me engano, é contra o Nova Iguaçu, até, né, na semifinal, o Ramon Dias surpreende, coloca ele como titular. Ele apresentou boas credenciais, um jogador finalizando sem medo. Cara, é quem tem de reforço também. Então acho que o Vasco tem que utilizar, tem que pensar em situações que possam favorecer a utilização do Cleiton. E é isso. O que me preocupa é que não surgiram novos Cleitons, né? O Vasco não anunciou reforço. O Vasco claramente precisa de jogadores. Entramos na semifinal. Eu sei também que com os estaduais acabando facilita, né, a movimentação de mercado. A tendência é que o Vasco busque um outro nome e que isso aconteça, cara, porque a gente tem falado aqui sobre nossa preocupação, jogadores se lesionando, o Payet infelizmente não vai poder iniciar o Campeonato Brasileiro e vem aí mais uma competição pesada que já começa com uma maratona, porque, se eu não me engano, as 4 primeiras rodadas são com jogos em sequência, né? Libertadores vai dar uma paradinha depois da segunda rodada, aí você vai jogar 3, 4 jogos de Brasileiro em sequência, então mesmo pro Vasco que não tem uma outra competição, a Sul-Americana pelo menos, né, sendo Sul-Americana ou Libertadores, você vai ter uma sequência de jogos mais pesada e ter reforço é essencial.